Pai Celestial, eu oro, apresentando a minha vida, os meus irmãos, apresentando, Deus, essas plataformas que podemos transmitir a Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar, livrar de toda e qualquer interferência, a começar a nossa, pecadores limitados que somos, passa o sangue precioso de Jesus que justifica, que habilita para que avancemos na Tua presença e recebamos de Ti o alimento, a direção, a correção, a força, a autoridade, a unção para viver o que o Senhor planejou. Libera desde os céus a Tua palavra, Senhor, que os Teus anjos venham aqui neste ambiente, em cada lugar onde a Tua palavra é ministrada agora. Cerca-nos, Deus, com os Teus exércitos, inibe toda a ação das trevas, seja amarrado e expulso todo aquele que veio contra a Tua palavra, contra a minha vida, o altar do Senhor também, sobre cada família lá representados, todos aqueles que se manifestaram contra, todos aqueles que foram enviados desde as trevas para querer destruir, matar, roubar, impedir, paralisar ou transgredir, sejam agora desmascarados, repreendidos, amordaçados, expulsos para o abismo, ou para onde Jesus determinar. Nos levantamos como igreja, na autoridade do nome de Jesus Cristo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, o selo, a Tua palavra nos respaldando. Vai à frente, Pai querido, abre as portas onde precisamos entender, Pai, as dimensões, libera desde os céus os recursos, ministra as nossas vidas, e que o ministério, Pai poderoso, de reconciliação, aconteça nas nossas vidas, sobre os nossos amados, salvação e transformação, cura para aqueles que estão enfermos, e mais uma vez a providência da Tua pessoa, Espírito Santo conosco. Assim te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126, verso 1. Livro de Salmos, 126, verso 1. Louvado seja Deus pela nossa equipe, guerreiros fiéis. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Esse é um texto de peregrinação, um salmo conhecido quando Israel estava no cativeiro. E na luz desses salmos eu quero entrar com vocês em verdades bíblicas e no despertar desse tempo que Deus já preparou. Imagine anos por anos cativo de um povo estranho, em que a sua identidade, seus valores, sua cultura estivessem em jogo. Como é que estaria o seu coração? Imagine você, toda a sua nação, condenados a um fim trágico. Quais pensamentos viriam à sua mente? Por isso o salmista fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, porque Deus virou a sorte. Há um livro histórico no Antigo Testamento, que mostra como Deus preservou o seu povo e mudou a sorte deles. Eu quero que você entenda o que nós vamos entrar agora nos contextos que vamos falar, é a respeito da data de hoje, algo sobrenatural que já está liberado. Esse livro histórico recebe o nome da sua principal figura, a rainha Esther da Pérsia. O livro de Esther tem valor histórico porque revela a visão do povo judeu que havia se dispersado por todo o mundo antigo em 475 a.C., fato ocorrido 100 anos depois, em que os líderes da nação judaica foram levados cativos para a Babilônia, 587 a.C. Tempos depois do cativeiro babilônico, os persas derrotam os babilônios, e permitem que os exilados voltassem para a sua pátria. Só que muitos retornaram, mas milhares de judeus permaneceram na Pérsia, porque ali a sua vida havia se tornado, a sua estrutura, já estavam estabelecidos, era uma melhor opção, e ali eles estabeleceram suas vidas. Esse livro de Esther mostra claramente que Deus protege o seu povo, algo que eu tenho falado desde o início desse processo que nos levou a grandes mudanças. Deus sempre cuidou do seu povo, cuidou da sua igreja e cuida da gente. Quem crê diga amém. E Ele faz com que o seu povo sobrevivesse a esses cativeiros e superasse toda a hostilidade da vida
que havia ali. Hostilidade que nós vivemos também hoje. Desafios que nós enfrentamos do acordar ao deitar. Mas eu quero falar do contexto desse livro, para nós podermos extrair aqui verdades que vão impactar a nossa vida. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, ele reinava sobre 127 províncias, era muito poderoso. Nesses dias do reinado dele, ele faz um convite aos seus príncipes, seus servos, para mostrar as riquezas da sua glória, da glória do seu reino, e o esplendor da excelente grandeza, festa e celebração que duraram 180 dias. Se você acha que fazer um aniversário já dá trabalho, imagine esse rei queimando a bala na alta, 180 dias de festa. Só que diz a Bíblia que acabados aqueles dias, a esposa dele então, rainha Vasti, fez um banquete também para as mulheres, na casa real, ao lado do rei. E ao 7º dia da festa, o coração do rei já estava alegre do vinho. Ele manda os seus eunucos, 7 eunucos que o serviam, que trouxesse à presença a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti, ela se negou, ela recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. E o rei Assuero se enfureceu demais, ardeu nele a sua ira, diz a Bíblia. Imagina a frustração do rei, que já devia estar já na cana. Vasti não vem. Como assim não vem? Eu sou o rei Assuero, eu mando e desmando. Se eu não levantar meu cetro, o cara morre. Se eu levantar, o cara pode ver minha presença. Era algo assim, como se fosse um Deus para eles. E ela nega. Só que nessa crise, onde Vasti nunca mais viu a presença do rei, abre um espaço para que uma outra moça fosse a nova rainha. Só que não foi um concurso de beleza apenas, porque em toda essa crise, em todo esse cenário, Deus estava assinando algo ligado à sua promessa, algo ligado à sua aliança, algo ligado ao seu propósito. Você pode estar começando numa crise, uma situação delicada, mas Deus não deixou de estar à frente da história. Se você crê, diga amém. Após a morte dos seus pais, eu vou entrando no contexto, Esther foi educada por Mordecai, que era seu tio. Mordecai a cria como se fosse sua própria filha, e nessa família que havia sido levada a cativeiro, essa família escolhe permanecer na Pérsia. O seu nome judaico era Hadassah. Esther quer dizer estrela, mas Hadassah quer dizer murta. Agora sim, abre em Esther capítulo 2, verso 1, nós vamos avançar, e eu tenho certeza que o teu coração vai abrir, porque a leitura deste livro, nesses dias, atrai e favorece a bênção de Deus. Se você quer dar um amém, já até prepara o teu coração. Esther capítulo 2, verso 1, passadas essas coisas que eu resumi nesse contexto agora, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, e de que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Verso 8, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Então, chegando o prazo de cada moça vir, verso 12, ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Verso 15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tornara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei das guardas das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam
Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei, verso 17, amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha que lindo. Vamos procurar as moças virgens, bonitas, que possam participar desse momento em que sejam eletivas para uma futura coroa. Se preparar um ano. E essa jovem, uma moça judia, de uma família cativa do rei ali, se prepara, e na hora de chegar na presença de Deus, na presença do rei, ela não pediu nada, que ela podia levar algum enfeite, alguma lembrancinha, tudo era do rei, mas só para fazer um agrado. Ela vai sem nada. Você começa já a ver o coração dessa moça. E quando ela chegou, o rei a amou. Deus continua escrevendo em meio às crises. Desde uma menina judia desconhecida até se tornar uma rainha de um império poderoso, nós podemos aprender como Deus usa eventos e pessoas como instrumentos para cumprir suas promessas. Naquela época havia um conselheiro, um homem de confiança do rei Assuero. Seu nome era Amã, um homem mau, egoísta, ambicioso. E quando o judeu menciona esse nome, ele fala que esse nome sempre seja esquecido. Esse homem exigia que todo o povo se ajoelhasse quando ele passava. Só que Mordecai, um judeu piedoso, não se ajoelhava. Isso foi deixando esse tal de Amã, que é um homem mau, indignado. Ele foi ficando enfurecido. Só que ele, como Satanás sabe às vezes te atrapalhar, ele elabora um plano de vingança, não apenas contra Mordecai, mas contra toda a população judaica. Amã persuade o rei Assuero a emitir um decreto que permitisse que ele matasse todos os judeus e tomasse suas propriedades, um tipo de anticristo já da época. Mas Deus continua escrevendo a história dele através dos seus servos. No capítulo 4, quando você avança no livro de Esther, quando Mordecai sabe de tudo isso, todo esse plano, ele rasga a sua roupa em sinal de tristeza, veste com uma roupa feita de pano grosseiro, coloca cinza na cabeça, sai pela cidade chorando e gritando. E aqueles que saem semeando e chorando. Foi um tempo difícil para eles aqui, porque eles sabiam que havia uma sentença de morte. Há um decreto amargo. Em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a carta do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos desses judeus ali dessas províncias vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Esther, ela fica muito aflita quando as suas empregadas, seus eunucos contam o que havia acontecido. E Mordecai entrega uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. Quando Esther lê esse decreto, ela fica muito triste, mas ela manda uma resposta a Mordecai. Ela manda uma resposta assim que eu vou ler para vocês. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, e a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. O cenário piorou. E quando ele recebe a mensagem de Esther, Mordecai manda o seguinte recado para sua sobrinha: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Olha o propósito. E Esther recebe a carta de Mordecai e manda mais uma resposta dizendo: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem, orem por mim, durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer, por causa disso eu morrerei. Demais, né? Essa jovem judia. Quem podia livrar
os judeus essa trama maligna? A jovem rainha Esther. Ela sabia que estava ali para isso. Talvez você entendeu o enredamento da sua vida, para onde você vai, com quem você fala, onde você está. Talvez ali Deus colocou você para abrir a boca na hora certa, para que haja uma grande mudança de sorte. Esse livro, na verdade, ele é decodificado para as nossas vidas, porque nós estamos muitas vezes como Esther, com tanto decreto em nossa volta, mas nós estamos onde estamos e fazemos o que fazemos, porque Deus assim determinou, amém? Se você ama o Senhor e obedece a sua palavra, essa é a condição. Só que não era algo simples para a rainha, porque ela ia entrar numa guerra de alto nível, estava no jogo o quê? O plano de Deus. Só que uma pessoa que Deus usa, essa pessoa sabe que é a sua hora. Você tem que entender que quando Deus quer te usar, Ele vai falar, essa é a tua hora, esse é o teu momento. É necessário que você se prepare para isso. Segundo, ela se preparou espiritualmente, porque ela sabia que era uma guerra, não era só chegar, jogar o cabelo para lado, tal, estou com Victoria's Secret versão Pérsia, não. Ela sabia que corria risco de vida, e ela se prepara em primeiro lugar, sabendo que era o momento dela, espiritualmente. Ela vai, ela pede para que todos orem, jejuem, se consagrem, se humilhem. Preparação espiritual não é só você fazer uma oração poderosa de poder, não, é você quebrar o teu coração, é você reconhecer os seus pecados, é você reconhecer as suas tragédias, é você com súplica, clamar, por favor Deus, muda a minha sorte. Espiritualmente é o primeiro nível de guerra, que tem que ser vencido. E ela não guerreou sozinha. 3, 1, ela sabia que era a sua hora. 2, antes se preparou espiritualmente. 3, não guerreou sozinha. Se eu vou para uma missão, ligo para o meu apóstolo, me cobre por favor, estou indo lá fazer isso, aquilo. Vai debaixo da autoridade e da bênção, do respaldo desse ministério. Acabou. Nunca vai sozinho. Chamo mais alguém, vou com a minha esposa, vou orar, vou fazer algo que Deus mandou que eu faça, sempre, debaixo de uma concordância. 4, ela aceitou pagar o preço. Eu pergunto agora à nobre classe que me acompanha, com quem Deus conta nessa geração? Mas essa geração não pode só dar um brado de glória a Deus, ela tem que querer pagar um preço. Caleb quis pagar um preço com Josué, aí você corre todo o livro de Josué, e quando a terra se descansa da guerra, Caleb se apresenta, e fala, olha, lá atrás, estava eu e você com Moisés, ele prometeu a terra que a gente pisou, então eu quero Hebron como herança. Josué, vai na bênção, e Caleb herda Hebron, que é um dos territórios mais sagrados para o judeu. Ou seja, ele aceitou pagar o preço lá atrás, ele está semeando em lágrima, ele vai colher com alegria, em nome de Jesus. E 5, ela teve ousadia para entrar na presença do rei. A ousadia não é uma coisa, uma coragem desenfreada. Você sabe o que está fazendo, você sabe o risco daquilo, mas você tem um propósito, um porquê de estar fazendo isso. E ela teve que enfrentar uma barreira, a barreira do medo da própria morte. Jovem, rainha, talvez não acontecesse nada, mas o tio alerta, como o Espírito Santo, se você se calar, o povo morre. Mas Deus enviará do céu ajuda e socorro, e talvez você morra. Deus sabe se apresentar, e Deus não deve nada para ninguém. E ali ela entra na presença do rei. Esther capítulo 5 verso 1, vamos lá, nós vamos avançar aqui. Ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Verso 3, então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se te bem parecer, venha o rei e Amã, aquele safado, hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã para que atendamos o que Esther deseja. Vindo pois o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo são o seguinte,
se achei favor perante o rei, e se bem parecer o rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Com grande habilidade, ela prepara uma cena, ela prepara uma situação. Ela não foi lá, eu vou morrer, me ajuda. Não, ela chegou e falou, se concede, vou preparar. Amigo, tem ambiente de sabedoria. Você tem que saber abrir a porta do rei, saber chegar diante do rei, saber apresentar diante do rei. Não se fala algumas coisas em qualquer momento, tudo tem o seu momento, propósito determinado debaixo do céu. Vou preparar um banquete, vai tomar o seu vinhozinho, vou preparar o seu coração, rei. O bobalhão vai chegar junto aí também, daqui a pouco ele vai rodar na pista. Vou fazer uma jantinha, um cordeirinho, essa hora da noite em jejum, que maravilha, um cordeirinho bem assado. Prepara um jantar. Mas sabe o que estava cumprindo aqui? O que diz Salmo? Prepara-me uma mesa na frente dos meus inimigos. Quem pode dar aleluia? Estava cumprindo algo espiritual ali. Esther capítulo 7 verso 1. E veio pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas, e se cumprirá, ainda que seja metade do reino. Verso 3, capítulo 7. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer, ó rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, me calaria, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Amã porém ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha Esther perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que já existe junto à casa de Amã, a forca de 50 côvados. Essa cova de 50 côvados foi a ideia da mulher de Amã. Prepara uma forca de 50 côvados. Olha, ela que preparou, de altura, que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Eu estou resumindo o livro de 9 capítulos. Por que eu estou dizendo isso? Que todo o cenário contrário, toda vantagem desproporcional do inimigo, num lance Deus muda. Num golpe Deus muda. Num sopro Deus muda. Todo lance, tudo que foi preparado pelo adversário, quantas vezes fizeram casa de caboclo para você deitar, eu também. Mas Deus foi lá e soprou e não aconteceu nada. Pode aplaudir o Senhor. Ele é santo. Aqui nós vemos como Deus muda a sorte de Israel, como Deus muda a sorte do seu povo, daquele que ama. Esther e Mordecai conseguiram fazer fracassar o plano perverso de Amã, que acabou morrendo na forca que havia mandado construir para enforcar Mordecai e matar todos os judeus. E aí eu chego no propósito desse encontro, para festejar a vitória contra os inimigos. Os judeus começaram a comemorar a festa de Purim, que fazem isso até hoje. E hoje, esse dia hoje, começa a festa de Purim, e dura até domingo. Para você entender a importância, festa de Purim comemora a vitória contra o mal. O decreto amargo caiu no Purim, e Purim quer dizer sorte. Por que se faz isso todos os anos em Israel? E é estatuto perpétuo, para que a gente se lembre sempre o que Deus fez, porque quando nós lembramos o que Ele fez, sabemos quem Ele é, e sabemos o que Ele pode fazer e o que Ele ama. Essa história, o seu coração se incendeia em fé, se renova na confiança. É por isso que Deus coloca estatuto perpétuo. Lembre as festas, lembre o que aconteceu, medita na palavra de dia e de noite. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com qualquer um que me amar. Esse é o segredo do sucesso, de empoderamento, de projetar, de lançar. Deixa eu te falar, está aqui, ó, estatuto perpétuo.
Nesses dias a direção de Deus é: acabou a má sorte. Eu repito mais uma vez para que você me ouça na sua casa: acabou a má sorte. Tempo de mudança de sorte. Os decretos amargos estão sendo transformados pela intervenção em favor de Deus junto ao seu povo. Nós, como Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, recebemos um decreto amargo, bandeira preta. Estamos no último nível de intervenção para abrir hospitais como se fosse guerra. Mas nós sabemos que esse decreto só anuncia uma intervenção de misericórdia de Deus quando o povo dele se arrepende, se humilha e clama. Então você que me acompanha, tem que orar pelo Rio Grande do Sul, orar por Porto Alegre, para que Deus tenha misericórdia desses hospitais, como se tivesse um ente querido teu lá, porque está. Quando um cai, todos sofrem. Tempo de mudança, o favor de Deus, a intervenção do Senhor, e nós precisamos lembrar dos livramentos, e nos alegrar, porque Ele continua libertando o seu povo da forca. Por que temos que meditar nesse texto? Porque a gente se lembra, e quando você se lembra, você traz esperança, e a esperança gera confiança, a confiança estabiliza você na crise, e na crise você vê Deus respondendo, e na crise você vê Deus intervindo, e na crise Deus muda a tua sorte. Santo é o Senhor. A nossa resposta às verdades eternas de Deus deve ser a nossa confiança nele. E quando for o fim, vai ser o fim, querido, não vai ter como fugir. Nós vamos passar dessa para melhor, como diz, mas que a gente passe lutando e guerreando, glorificando a Deus. Conheço um cara, artista, que gravou até um documentário, Harley Davidson, mas estava conversando com o pessoal que a gente tem uma amizade aqui, e ele nos últimos momentos já no hospital, quando ele já recebeu os cuidados paliativos, já tinha sido informado que realmente não teria como recuperar, ele chama a esposa, ele levanta o avental, o lençol, ele fala: eu vim nu, estou indo nu, não se leva nada, com as minhas guitarras você faz isso, com a minha moto você faz aquilo, foi liberando tudo. Eu falo: eu sei que eu estou indo, não fica nada, e a gente se agarrando, se degladiando por causa de dinheiro, de posição, áreas que a gente tem que se libertar, governo, autoridade, deixar isso corromper. Quem governa é Deus, não sou eu. Eu não amo a mamão, eu não amo dinheiro, mamão, eu amo a Deus. Eu não vou cair na religião. Nós vamos trabalhar muito isso esse ano. Estamos nos preparando para uma virada que há nesse ano muito estratégica, e o diabo sabe dessa virada poderosa, e ele vai tentar muitas vezes colocar mentira, cortina de fumaça, te contaminar o coração, colocar um fedorento de uma mãe, que você tem que discernir como vencê-lo. Eu faço uma pergunta, já começo a me preparar para encerrar, por favor, o pessoal do louvor se prepara aqui. Deus já te libertou alguma vez? Eu respondo por você: sim, já te libertou. E Ele continua libertando, quando você olha para a obra da cruz, quando você olha para aquilo que Jesus fez. É tempo de comemorar a libertação, é tempo de comemorar a libertação. Ele já me libertou, eu já fui livre da morte, eu vou vencer a morte no último dia, eu tenho eternidade, vou encontrar com Ele. E aqui, queridos, eu quero simplesmente anunciar o que nós temos que fazer, segundo aquilo que nos orienta a palavra. Num tempo como esse, dias como esses que estamos vivendo, que inaugura estações, e quando você vê Deus mudar a sorte, muda o teu futuro. É tempo de ofertas memoriais na casa do Senhor. Eu falo isso para o nosso povo aqui, os nossos guerreiros. Você que está chegando pela primeira vez acompanhando, fique tranquilo, jamais. Deus vai te constranger com o amor dEle, com a graça, com o poder dEle que te visitar. Mas é tempo de ofertas memoriais na casa do Senhor, gratidão pelas suas intervenções. É tempo de ler, ouvir, meditar nesse livro aqui, o livro que é a verdade. E hoje você pode meditar um pouquinho já em Esther, porque isso traz renovo, traz fé e traz confiança nele. Quando você medita na palavra, você renova o teu coração e a tua confiança e a tua fé. Oferecer um jantar aí a um amigo, generosidade no amor ao próximo. É tempo de ter isso, de apresentar essa generosidade, porque quando você lembra que Deus te libertou, você fica feliz. Eu, quando passei de uma roubada que eu vivi na saúde, cara, tudo que eu queria é só comer e me divertir com as pessoas que eu amo. Só que também não olhar só para o próximo, para os seus amigos, aqueles que você ama, olhar para os necessitados. E é uma estação muito importante, de abençoar os necessitados para que tenham dignidade. Dignidade primeira, alimento.
se prepara para abençoar pessoas na rua, pessoas com quem você interage. Já sai preparado de casa, um pouco de trocado, grana, com alimento, faz um vale-refeição lá, ó, paga já, eu quero deixar um almoço pago aqui, como é que eu faço? Que você possa expressar dignidade, porque você ser generoso, ser uma pessoa misericordiosa, isso atrai a bênção de Deus também, e mostra que você tem um coração grato pelos livramentos. E também, queridos, é momento de celebrar junto à família, numa mesa com o melhor que nós temos. Essa é a expressão daquele que entendeu que foi liberto. E quando você pratica isso, você constrói um altar a Deus. E um altar a Deus atrai tudo que está no céu. Eu quero que você medite nessa palavra e que ela possa transformar a tua vida, porque lá no início, quando nós demos o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. E até as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso nós estamos alegres. É tempo de mudança de sorte. Eu venho aqui para anunciar isso hoje. Que você feche os teus olhos agora. Nós vamos adorar o Senhor. Já estamos encerrando. Apresente o teu coração. Lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto adoramos. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. os decretos amargos estão caindo hoje. Santo é o Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Apresente a sua vida agora. O inferno não prevaleceu, Todo Amã está sendo desmascarado. nada irá me Todo plano maligno está sendo descortinado. eu te adoro. Toda sabotagem está sendo desfeita agora. Toda maldição lançada está caindo por terra. Muralhas vão estremecer, Recebe o fogo do Senhor. Recebe o renovo. cadeias irão Recebe da presença de Deus. Os anjos, os exércitos estão vindo. A forca está sendo desfeita. A trama do inimigo está caindo por terra. Vitorioso és, na tempestade Fogo é a presença de Deus. Você pode estar na presença do Senhor. Você pode clamar pela tua vida. Os reinos Ele já interveio. Ele já te libertou. Ele já te livrou. Ele continua. Teu nome Levanta o altar de gratidão. Teu nome imutável é, imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitória contra os inimigos. Como um trovão, Começa a comemorar. impetuoso, Deus mudou a sorte. poderoso Dias de mudança de és, sorte. grandioso Reconhece és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és,
amargo, como servo do Senhor, seja desmascarado agora. Todo levante, toda mentira, toda língua maldita contra a sua vida é condenado na presença de Deus. O mal reverte em bênção, a maldição se torna bênção, o que era contrário se torna a teu favor. Acessa a honra, Santo. Recebe essa palavra, recebe essa ativação, mudança de sorte. Grandes coisas o Senhor está fazendo, grandes coisas o Senhor está fazendo, e é por isso que nós estamos alegres. Ele já fez, faz, continua fazendo, é o nosso Deus. Coloca a mão no seu coração, você que está em casa nos acompanhando, assistindo, acompanhando essa mensagem, repete assim comigo: nessa noite eu reconheço a intervenção de Deus, o favor de Deus. Muitas vezes o Senhor me livrou e continua fazendo isso. Eu reconheço nessa noite uma noite memorial do grande livramento. Tudo que estava contrário à minha vida, os decretos amargos, o meu fim, a intenção de me destruir, tudo que o inimigo me enredou, nessa noite foi desmascarado. E eu sei que a mão forte do Senhor está rasgando os decretos amargos, e sobre a minha vida o seu favor. Na cruz do Calvário, o decreto de vida e não morte, de paz e não confusão, de providência não mais falta, a tua alegria não mais a tristeza. Eu fui perdoado, e o meu decreto hoje é transformado numa mudança ao meu favor. Eu recebo essa palavra, e eu declaro tudo que era amargo, tudo que me entristecia, tudo que me abatia, que me angustiava, que me deixava triste, que me deixava ansioso. Eu declaro agora o fim dessa estrutura, e eu recebo a palavra de mudança de sorte, do favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Ele é Senhor e eu sou seu filho. Eu recebo a providência e a ordem de avançar em suas bênçãos, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, receba essa palavra. Nosso socorro está no nome do Senhor. Vitorioso és, na tempestade está. Renova a sua fé inabalável. Teu nome vai. Ele é fiel, te trouxe aqui, colocou você nessa mensagem para receber essa palavra. Caiu os decretos amargos e começa os decretos do favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E o que vai te guiar é o que está na palavra, não é o cenário do homem, não é estatística, não é documentário, é que Deus está escrevendo e já escreveu ao teu respeito. Santo é o Senhor. Se você está acompanhando a gente pela primeira vez, há uma oportunidade de uma aliança eterna, que não é com a igreja, com o pastor, com a doutrina, mas com a verdade que Deus estabeleceu na cruz do Calvário ao entregar o seu Filho. Ele te ama, e nada do que você fizer ou deixar de fazer vai diminuir ou aumentar o amor de Deus. Ele te ama, independente da tua condição. Se você entendeu que na cruz do Calvário foi o lugar que Deus desejou te mostrar isso, porque todos nós somos pecadores, estávamos destinados à morte eterna, mas Deus, no seu infinito amor, preparou um caminho, e esse caminho é Jesus. Se você crê em todo o teu coração no que aconteceu na cruz, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e hoje vive, e se você entrega os seus caminhos, a autoridade da sua vida nas mãos dele, você é perdoado, você é salvo, e você tem a vida eterna na presença de Deus. Mas já começa a transformação agora. Tem que acreditar, o preço é a fé, é acreditar, é o passo a passo, é caminhar, é um processo de regeneração. Não é apenas frequentar uma igreja, mas é abrir o teu coração todos os dias para Deus, buscar na palavra. Estamos aqui para te ajudar. Se você deseja isso, ou se você estava afastado também, é um momento de reconciliação. Você reconhece que errou, que estava longe de Deus, te endureceu no teu coração, mas quer se reconectar nessa noite. Com a mão no teu coração, repita para Deus assim: Senhor,
nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou por mim, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e vive. Eu reconheço a partir de hoje Jesus Cristo de Nazaré como meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu entrego os meus caminhos definitivamente nas tuas mãos. Amém. Se você fez essa oração, nós temos aí um plantão. Você pode acessar esse telefone, vai ficar na tela até o final. Entre em contato para que a gente possa te ajudar a caminhar. Sozinho você não consegue vencer, e nós estamos aqui para te dar todo o suporte, ainda que online, na ligação e na oportunidade de andarmos juntos, que é breve. Amém? E a partir de hoje começou algo maravilhoso. Pai Celestial, oro por todos que fizeram esta oração agora, e eu peço, cobre com teu sangue cada vida onde estiver. Senhor, a oração feita seja colocada no memorial do Senhor, escrita no livro o nome de cada um no livro da vida eterna. E Deus, que eles sejam abençoados agora, que o mal saia, que comece um novo tempo, e os decretos amargos, especialmente para esses, caiam por terra e eles possam experimentar milagres. Teu nome seja exaltado. Nós como igreja abençoamos cada um agora, em o nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade de testemunhar os decretos de favor de Deus que começaram nessa noite, e a quebra de tudo que te oprimia. O testemunho é o perfume que leva pessoas a olhar para Deus. Testemunho. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo promessa, que seja sobre todos que estão acompanhando, que estão se alimentando através dessa mensagem, e que você experimente o favor e a graça de Deus a cada dia, o cuidado do Senhor. E no nome de Jesus, que você avance, você prospere, e você veja como Deus é bom, como Ele te ama, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Siga a gente nas redes. Há sempre alimento para a tua vida. Fique na paz em nome de Jesus. Vamos adorar para encerrar.